Boa noite, meus alunos. Bom, a gente está aqui para dar continuidade, então, aos conteúdos da genética, né? E que a gente vai, então, iniciar essa aula de hoje, então, falando sobre o processo de replicação, ok? Então, vamos lá. Pronto. Então, estamos aqui, né? Vamos dar o início aí a esse processo em si, né? A gente já viu sobre os ácidos nucleicos, né? A sua estrutura, a sua composição, mas vamos ver agora, então, como acontece a replicação e a duplicação com este material genético. Quando a gente, então, fala em replicação ou duplicação, está essas duas palavras aí, mas elas são, querem traduzir a mesma coisa, né? Então, a gente está tratando, portanto, do ácido nucleico DNA, ok? Bom, um pouquinho antes da gente iniciar, só quero dar uma lembradinha lá em vocês, né? Que a gente tem, então, os nucleotídeos formados por alguns elementos, né? Que eram os açúcares, os fosfatos e mais as bases nitrogenadas, né? E as bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina, né? Elas é que vão fazer, então, a união dessa dupla hélice, então, que constitui o DNA, né? A molécula de DNA. Só para dar uma complementada em relação às bases nitrogenadas, vocês têm que lembrar o seguinte: é que a somatória de todas as bases nitrogenadas, então, né, se nós temos lá a adenina, a timina, a guanina e a citosina, a soma total de todas essas bases, né, em uma molécula de DNA, sempre vai ter que ser igual a 100%, tá? Bom, então lembrar que as bases nitrogenadas que se ligam, que têm afinidade, que no caso do DNA é a adenina com a timina, elas são de igual proporção. Se eu tenho uma quantidade X de timina, eu também vou ter a mesma quantidade de adenina. Se eu tenho uma quantidade X de guanina, eu vou ter a mesma quantidade de citosina, uma vez que as duas são unidas, então, nessa molécula de DNA. Então, portanto, nós vamos ter o seguinte, então, se eu preciso descobrir, né, qual é a porcentagem de alguma dupla de bases nitrogenadas, né, numa questão, eu tenho que saber sempre que essas bases nitrogenadas, adenina e timina, têm a mesma porcentagem e guanina e citosina a mesma porcentagem, tá? E somadas todas devem ter, então, a somatória aí de 100%. Portanto, se eu tenho lá A mais T, ela vai dar uma X porcentagem. E o G mais C, nós vamos ter outra X porcentagem. Somando as duas porcentagens, depois eu sei que dará, então, os 100%. A gente vai brincar um pouquinho aí posteriormente com esses cálculos aí, tá bem? Mas é muito simples, muito tranquilo. Então, vamos lá para a nossa aula, para a continuidade, então, né, de ácidos nucleicos, mas agora entrar especificamente no processo de replicação, que vai ocorrer, então, com o ácido nucleico DNA. Bom, a gente tem ali, então, né, esse modelo estrutural que foi proposto por Watson e Crick, né, que a gente já comentou numa aula anterior,
e que explica, então, essa duplicação de genes, né? Porque a gente a gente sabe que toda essa molécula aqui, existem vários pedacinhos diferenciados e cada um deles vai representar um gene, né? E que isso deve ser, então, transmitido, tá? Então, a gente tem as duas cadeias de DNA, tá? Que vão se separar. Temos as duas cadeias e elas vão, então, se separar, então, durante esse processo de replicação. Elas se separam e cada uma delas orienta a fabricação de uma metade complementar. Isso quer dizer que separadas, né? Essas azuis são as separadas, e após esse processo, o que vai acontecer? Nós vamos ter, então, a produção de fitas aqui, olha, complementares, onde nós vamos ter separadas. Então, isso aqui vai ser uma nova fita de DNA e aqui uma outra fita de DNA, tá? Portanto, olha, Nilson e Stahl confirmaram, então, que a duplicação do DNA é semi-conservativa, né? Isso porque metade de cada uma das fitas da molécula mãe foi preservada e está presente junto com as moléculas filhas, tá? Então, nisso a gente tem, então, essa conservação, então, do material que vai ser passado a posterior. Bom, então, vamos lá. O processo, então, olha, a replicação do DNA é um processo que precede a divisão celular. Então, se uma célula vai entrar lá em divisão celular, a gente tem alguns processos acontecendo antes disso, né? E que depois nós vamos ver posteriormente. E então, em um espaço de tempo durante essa divisão celular, então vai ocorrer essa replicação do DNA, tá? Então, nesse momento, o que está acontecendo? Vai acontecer que vão ser geradas cópias idênticas, então, dessas moléculas de DNA, então, que estão presentes nessa célula inicial, e que elas vão ser herdadas, então, pelas células que vão ser produzidas no final dessa divisão celular. Então, toda a herança, então, será levada a partir, então, desse processo de replicação que é anterior à divisão celular, tá? Então, portanto, esse DNA, ele é capaz de se autoduplicar, tá? Para conservar e transmitir a informação genética. Isso é muito importante que vocês guardem, tá? Então vamos lá. O que está implicado aí, né, nessa replicação, nessa duplicação do DNA, então? A gente tem existe uma enzima que é chamada de DNA polimerase, tá? Uma enzima importantíssima, que é essa, então, que vai, além também de abrir essa fita de DNA, né? Ela vai, então, acabar adicionando nucleotídeos aí a essa nova fita que vai ser produzida a partir dessa metade da fita mãe, tá? E sempre, gente, esses nucleotídeos que vão ser acrescentados, né, para parear com essa metade da fita mãe, sempre vai obedecer uma ordem, né? Que é aquele pareamento, então, das bases nitrogenadas, sempre seguindo o seguinte critério: adenina com timina e citosina com guanina, tá? Bom, ao final de todo esse processo que ocorrer, então, a gente vai ter duas moléculas filhas, né, que conservam a metade da molécula mãe. Então, vão complementar a parte das mães e vão ser geradas, então, duas novas fitas, tá?
A duplicação, portanto, é semiconservativa e bidirecional. Isso é, ela conserva uma das fitas anteriores que o DNA já possuía, né? E ela também é bidirecional. Por quê? Porque essas fitas estão apesar de estarem juntas, ligadas, né? E em hélice, elas estão em sentido contrário, né? Que a gente sabe que uma vai ser 5 linhas e outra 3 linhas, e que a gente vai começar a visualizar isso no desenho também, tá? Bom, então, olha lá. Por convenção, a extremidade que tem fosfato é chamado de 5 linhas e a que tem o açúcar, então, é chamado de 3 linhas. O sentido de leitura da fita molde, né? Quando essa DNA polimerase chega para sintetizar, para copiar, então, essa fita mãe, ela sempre vai começar por uma extremidade que é a 3 linhas, 3 para 5. Porém, essa nova fita de DNA, ela só vai ser sintetizada, gente, a partir de 5 linhas para 3 linhas. Bom, no desenho a gente vai ver melhor. Então, somente não esquecer que o sentido de leitura, ela começa a vir e vai olhar lá onde é que essa fita começa em 3 linhas, para que ela comece a sintetizar em 5 linhas. Vamos lá. No processo de duplicação, então, do DNA, as pontes de hidrogênio, então, né, que unem essas bases nitrogenadas, vão ter que se romper, tá? Vão ter que ser quebradas para que essa fita de DNA se separe, então. É o que a gente vê aqui no desenho, né? Elas estão primariamente juntas, unidas em hélice, né? Em dupla hélice, mas que é necessário que abra isso para que depois ocorra, então, essa leitura da fita para que ela seja duplicada, tá? Então, à medida que essas bases vão sendo expostas, né? Então, eu tenho aqui essas bases expostas, então, nucleotídeos que estão vagando ali vão começar a se unir, dependendo da afinidade que eles têm, então, de emparelhamento, né? Essa especificidade que a gente já comentou, que é o quê? Adenina com timina e guanina com citosina. Bom, é só fazer isso? Não, tem várias coisas ocorrendo antes, tá, gente? Então, olha lá, é necessário, então, olha, que a DNA polimerase sempre faça a ligação de um novo nucleotídeo a partir da extremidade 3, que foi o que a gente falou. Ela vai sempre começar, né, a olhar essa extremidade que tem 3 linhas, para que ela comece a sintetizar em 5 para 3 linhas, tá? Então, procura lá esse local, então, né? A gente sabe que abriu essa forquilha, né? Abriu essa bolha da fita de DNA, então ela rapidamente procura, então, através, então, de uma enzima chamada primase, tá, pessoal? Essa primase, então, identifica esse local de 3 linhas e é aqui que a polimerase se liga, então, para começar a adicionar, então, os nucleotídeos aqui, tá? Então, essa primase, essa enzima aqui, primase, é muito importante porque ela é que dá o início, então, para essa leitura, né, da DNA polimerase. Essa primase nada mais é que uma enzima que traz um primer, ou a gente chama de primer, né? É ela ali que primeiramente vai adicionar o quê? A DNA sozinha, a DNA polimerase, ela não reconhece, gente. Então, o que é necessário? E essa primase, ela traz um primer de RNA. O que é um primer?
é uma sequenciazinha, né, que reconhece uma outra sequência aqui em que ela tem afinidade. Então, ela se coloca aqui. Se colocando, pronto, DNA polimerase reconhece e começa, então, a fazer essa síntese, tá? Para começar a acontecer esse processo que é bastante complexo, né, da replicação, a gente tem um monte de coisa acontecendo e principalmente enzimas participando desse processo aqui, tá, gente? Porque a gente precisa que essa fita de DNA se desenrole, né? Então a gente tem enzimas especializadas para formar, então, essas bolhas aqui de replicação, tá? Então elas acabam formando essa abertura aí das duas fitas de DNA para que a RNA, então, comece a fazer a leitura desses espaços que foram abertos, tá? Então, isso aqui é uma bolha e aqui é uma forquilha. Isso aqui vai abrindo para frente, tá, gente? Então, vai abrindo e a DNA vai abrindo também, tá? A mesma forma acontece daqui. Então, por isso que a gente fala aqui que também é bidirecionada, né? Porque nós temos aqui, enquanto uma fita lida para cá, a outra é lida do lado inverso, que a gente já vai dar uma entendida. Bom, então olha lá. A gente sabe então, né, que a adenina vai se parear com timina, timina com adenina, o C com G e o G com C. É lógico, não interessa qual lado esteja, essa sempre será a união das bases nitrogenadas, tá? Bom, uma vez coordenado sobre a cadeia que está servindo de modelo, os nucleotídeos então vão começar a se ligar em sequência para formar essa cadeia, então complementar sobre cada uma das cadeias da molécula original. Se eu separei a molécula de DNA, eu tenho duas cadeias separadas, tá? E é nas duas é que vão se parear, então, a DNA polimerase para fazer essa síntese, então. Bom, assim uma molécula de DNA produz duas moléculas idênticas a ela. Os pareamentos entre as bases AT e CG são ditos obrigatórios, tá, gente? Eventualmente podem ocorrer, sim, o pareamento de bases que não são, que não têm afinidades, tá, gente? Então, pode ocorrer ali uma ligação entre G e T, G e A ou UG, mas isso não é sempre, tá, que ocorre. Mas eles são detectados e normalmente vão lá e são reparados, tá, gente? Mas olha lá, se por acaso não ocorre essa reparação, né, a detecção desses erros aí, podem sim causar uma alteração bastante significativa na informação genética, tá? Então, é bem complicado esse momento. Dizer que talvez ocorra a reparação o tempo todo? Não, pode ser que não, tá? A gente pode ligar até mesmo aí a propensão ao câncer em uma determinada idade ocorrendo devido a isso, a um erro lá no momento, na hora de fazer esse pareamento, que acaba então mudando a ordem disso e culmina então em gerar aí um processo, então, canceroso, tá? Bom, a DNA polimerase tem atividade revisora, ou seja, é capaz de verificar se os nucleotídeos da fita nova estão corretamente pareados com a fita molde. Então, vamos lá. Esse esquema, então, né, da replicação do DNA, a gente tem diversas enzimas aí envolvidas nesse processo, tá?
E essas enzimas desemparelham essas duas cadeias de DNA, né? Porque a gente sabe que elas estão unidas. Então, a gente tem enzimas que vão desemparelhar essas cadeias, abrir essa molécula, né? Outras vão desenrolar essa espiral que ela tem, essa hélice, né? Porque existem forças aqui, olha, né, de ligações químicas aqui bastante fortes. Então, eu tenho que ter enzimas que sejam capazes de, então, separar e manter separado enquanto a DNA está fazendo a leitura, tá? Então, elas desenrolam e ainda aquelas que depois vão unir os nucleotídeos entre si. Então, a gente está fazendo, mas essas fitas novas não estão totalmente ligadas. Então, vai ter as que têm essa função também. Bom, a enzima que promove a ligação dos nucleotídeos, então, é conhecida como DNA polimerase. E a sua função é construir o quê? Um polímero, isso é, muitas partes, então, de nucleotídeos, tá? Bom, a gente tem, então, durante a replicação dessa fita de DNA, a gente tem, então, essa cadeia que cresce ao mesmo sentido que o deslocamento dessa forquilha de replicação, tá? Então, se eu tenho, né, essa forquilha se abrindo, eu tenho uma leitura da DNA polimerase que vai seguir, então, uma replicação chamada de cadeia líder, tá? Então, ou ainda até mesmo chamado de contínua, cadeia contínua. Isso é, essa DNA polimerase vai ler continuamente todo esse espaço que já está aberto para ela. Ela não para, tá? Bom, a cadeia que vai seguir sintetizando também a outra parte da fita de DNA, que vem em sentido contrário do deslocamento da forquilha, essa é chamada de cadeia tardia ou cadeia atrasada, tá, gente? E a síntese dela não acontece, então, continuadamente. Essa síntese é feita em pequenos fragmentos, né, que vão ficar alguns espaços sem ter ocorrido, então, a síntese, tá? Bom, esse modo de replicação do DNA, em que uma das cadeias é sintetizada continuamente e a outra descontinuamente, é chamado de síntese semidescontínua, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor. Bom, para a gente ir lá realmente para a figura e começar a mostrar tudo isso, só para voltar na questão das enzimas, então, tá? Muitas enzimas vão estar, então, envolvidas nesse processo de replicação e elas são extremamente necessárias, porque senão não ocorreria esse processo, tá? Então, a gente tem muitas DNAs aí, enzimas, então, participando desse processo. Uma delas é a helicase. A helicase é uma enzima que tem uma função bastante importante, porque ela identifica onde ela vai começar essa replicação, tá? E ela também desenrola essa fita de dupla hélice, tá? Então, ela desenrola onde houve aquela forquilha, vai desenrolando e delas, então, vai ocorrer o quê? Que essas duas fitas vão se separar, tá? Essa, então, é a enzima helicase. Ela reconhece esse local de replicação e desenrola e segue abrindo essa forquilha, então. Depois nós temos outra proteína que é chamada de SSB, né? Ela tem um nome todo em inglês, mas que ela é denominada SSB, né? Para descomplicar. Então, são diversas proteínas aí que vão se ligar
a cadeia molde que está separada, né, pela função da helicase, e vão manter essas duas fitas separadas, gente, tá? Por quê? Porque se não tiver essas proteínas SSB, o que que acontece? Logo que a helicase passar, então, cortando ali aquelas ligações, né? Cortando aquelas ligações que têm químicas das pontes de hidrogênio, a fita rapidinho volta a se unir de novo. Então, é necessário que essas proteínas SSB grudem ali em cada uma das fitas que foram separadas para cortar, então, essa afinidade e fazer com que impeça, então, o anelamento de novo dessas duas fitas, tá? Bom, a topoimerase 2, né, ou ainda chamada de girase, tá, gente? Então, essa girase aí também é requerida durante esse processo aí para relaxar regiões super enroladas dessa fita de DNA, tá? Então, muitas vezes, por mais que as SSBs estão ali, né, então ainda tende a ter essas regiões aí bastante super enroladas e é a topoisomerase 2, a girase, é que vai ali fazer com que relaxe essas regiões e que continue sendo possibilitada a replicação. Bom, aqui é o que a gente tem, então, né? Algumas enzimas iniciando aqui para ir abrir essa fita de DNA, tá? E nós temos, então, primes ocorrendo aqui para iniciar a DNA polimerase a começar a fazer essa leitura. Temos várias outras enzimas aqui, olha, trabalhando, então, para que essas duas fitas aqui não se unam para que a DNA polimerase comece, então, a fazer essa replicação, tá? Aqui nesse esqueminha aqui em cima também a gente tem as SSBs ligando, né? Ali a fita para que ela não volte a se juntar com a outra, helicase abrindo aqui, tá? Então a gente tem todo um trabalho, uma funcionalidade para cada uma dessas enzimas e dessas proteínas. Bom, seguindo essas enzimas e proteínas, nós temos a DNA polimerase, tá, gente? Então, olha lá, a DNA polimerase é uma enzima que catalisa, então ela vai estimular a formação de cadeias de DNA, usando as cadeias separadas, né, que a gente tenha as cadeias que vão ficar separadas, para que elas sirvam como molde, então, tá? Atuam sempre no terminal 3 da cadeia molde que elas têm e só vão replicar na direção 5' para 3'. Lembrar, gente, que a gente tem muitos DNA polimerases diferentes. Tem a 1, tem a 2, tem a 3, tem a 4, tem a 5, tem a 6 e aí por diante, tá? Coloquei para vocês os mais importantes só, tá? Então, a DNA polimerase 3 é necessária para que a síntese contínua ela se estabeleça, tá? Então, essa é chamada a cadeia líder, né? Essa que faz a leitura, então, a síntese continuada, tá? É chamada de cadeia líder, enquanto que na cadeia atrasada, aquela lenta, então, além dessa DNA polimerase 3, também vai precisar de uma primase, tá, gente? Então, vamos lá. Precisa nessa cadeia descontínua, essa enzima primase, tá? Para quê? Para sintetizar primers, isso é, pequenos fragmentos também de RNA, para iniciar, então,
a síntese do DNA por essa polimerase. Então, a polimerase precisa que chegue a primase e coloque lá um fragmentozinho para que ela reconheça e a DNA polimerase 3 assim comece a fazer a replicação, tá? Bom, em relação a remoção, né, desses primers aqui, a gente vai ter primase que vai fazer um monte de trabalho, tanto para trazer primers, quanto também para remover primers também, tá, gente? Para fazer preenchimento de espaços e ainda, durante essa replicação, a gente vai precisar de um DNA ligase para fazer o quê? Unir os fragmentos de Okazaki que vão ocorrer durante a sintetização, então a síntese da cadeia lenta, aquela que faz a síntese, mas que ela é fragmentada, tá? Então, essa enzima também pode corrigir erros de replicação, né? Se for introduzido um nucleotídeo errado, a DNA polimerase vai reconhecer e retorna a esse ponto hidrolisando, né? Vai cortar esse nucleotídeo errado a partir da extremidade 3. Depois de removida, a DNA polimerase prossegue de novo, fazendo então o crescimento dessa fita nova. Bom, o que eu tenho então, gente, é essa fita de DNA, então, que está separada, aqui representando uma única fita daquela fita mãe, tá? E nós temos o quê? Aqui a ação do primer. O primer chegando e mostrando para a DNA polimerase, tá, gente? Que aqui, então, ele pode começar, porque ele identificou onde há 3 linhas. Então, lembre-se que a DNA polimerase só vai iniciar, né? Ela vê a leitura a partir da 3 linhas para 5 linhas. Só que ela ainda não consegue começar a somar, a colocar, a unir os nucleotídeos aqui, porque ela precisa de um primer que mostre para ela que aqui é o início, então, dessa sintetização. Então, aí sim, colocado um primerzinho que reconhece esse início, aí a DNA começa a fazer a síntese. Portanto, aqui nós temos a cadeia velha, que é da mãe, e aqui nós temos a cadeia nova, então. Então, ela começa a fazer a leitura na fita de 3 linhas para 5, que foi encontrada aqui, e ela sintetiza sempre a partir de 5 linhas para 3 linhas. Tudo bem? Então, feito esse pedaço aqui, olha, de DNA polimerase, aqui ele está mais evidente para vocês. Então, ela começou lá, o primer deu ali um pedacinho e ela pegou e foi e continuou, tá? Então, esse processo, gente, vai continuar lá para frente, seguindo continuadamente, sem parar, tá? Parou aqui, lá na fita mãe tinha um A, ele vai trazer um T. Logo depois na mãe tem um C, quem que ele vai trazer? Ele vai trazer um nucleotídeo, uma base nitrogenada G, tá? E assim por diante as bases que mostram afinidade. Bom, aqui então, olha, temos também enzima primase, olha lá, faz parte também de um monte, né, de um aglomerado, de um agregado de proteínas, e ela sintetiza pequenas moléculas de RNA utilizadas como iniciadores, então, que é o que a gente falou lá, que vai, então, fornecer essa extremidade de 3 linhas para DNA polimerase, para que ela faça o quê? Iniciar, então, a síntese de cadeia atrasada também. Então, não só na contínua, mas aqui, olha, gente. Então, essa primase, a cadeia contínua foi a que a gente estava falando. Ela vai continuando fazer até
essa forquilha abre e ela vai continuando a fazer. Ela começou, identificou aqui a 3 linhas e ela é 5, ela vai continuar a fazer. Enquanto que essa é o quê? Vai fazer pelo lado inverso, porque se aqui eu tenho 3 linhas, aqui eu tenho 5 linhas na mãe. Eu não posso, essa DNA polimerase não pode começar daqui para lá também. Então, se eu tenho 5 linhas aqui, aqui eu tenho 3. Aí a primase identificou que aqui é 3. Então, a DNA polimerase vem e começa a fazer, só que em sentido contrário. E outra, gente, acontece aqui que essa leitura, ela acontece, então, de forma descontínua, tá? Então, ela começa a formar aqui alguns fragmentos, tá? Então, ela não é continuada como essa. Então, essa é chamada a lenta, tá? E o que que acontece? Lê um pouco, para, pula. Lê um pouco, para, pula. Lê um pouco e vai, né? Então, eu fico com fragmentos. Esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki. Foi um estudioso japonês que descobriu isso, e é aqui que entra o DNA ligase, tá, gente? Então, ela entra aqui e acaba identificando esses locais, e aí sim a DNA polimerase vem e reconstrói, então, esses locais para que eles sejam, então, ligados um ao outro e fique uma fita, então, completa. Aqui, ó, mostrando, então, de novo, né, todos esses esquemas, né, para vocês, a abertura por enzima helicase, SSB, que também vai fazer com que não volte a enrolar, né? Aqui a gente tem também outro tipo de enzima ajudando a abrir. Então, nesse processo, variadas enzimas e proteínas estão aqui, todas em união para que não aconteça nada controverso durante essa replicação, tá? Aqui também nós temos uma leitura, né, em que a gente tinha essa fita mãe, essa aqui é a outra fita mãe que foi aberta, e aqui o que aconteceu? A cadeia líder, aquela que é contínua, então nós temos, ela sempre vai primeiro descobrir quem é 3 linhas, para que ela comece a sintetizar de 5 para 3. Aqui desse lado, como sobrou 5 linhas, a DNA polimerase não pode começar por aqui. Então, o que que acontece? A gente tem o início por aqui. Se aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 3. Se eu continuar aqui, ó lá onde eu vou dar, na 3 linhas. Então, olha lá, descobriu que aqui tem, então, uma 3 linha, começa ela, a DNA polimerase, em 5. E é nessa que vem, pelo lado oposto, que é a cadeia atrasada, que ocorre, então, o acontecimento, então, daqueles fragmentos de Okazaki, que depois serão, então, refeitos, então, toda essa fita de DNA, tá? Bom, então, gente, o que que a gente tem, né, desde o começo? A gente tem, então, essa sequência de bases nitrogenadas trazendo toda a informação que é necessária dentro dessa fita de DNA, né? Então, nós temos aqui a início essa molécula de DNA que é composta por 2 fitas, só que elas são helicoidais, né? Elas são enroladas. Só que aqui, então, para leitura, para fazer a replicação, essas fitas elas vão ficar, então, emparelhadas. E nós sabemos que de um lado é 5 linhas, de outro lado é 3 linhas.
e se a gente for lá para o término, né? Se eu conseguir, então, pegar um pedaço do DNA ou todo ele, se essa fita começa em 3, ela termina em 5. Se aqui começa em 5, lá no final ela vai terminar em 3, tá? Bom, depois soubemos que aqui então são abertas bolhas de replicação através de várias enzimas e proteínas, né, que produzem essas bolhas aqui para abrir, separar essas duas fitas aí de DNA, né, para que comece a ocorrer a síntese então é, é, dessa fita de DNA. Então, são abertas essas bolhas. Aqui, nesses locais onde estão indo abrir, aqui a gente chama de forquilhas de replicação, tá? Então, é a partir disso que a gente vai ter, então, o processamento da síntese de DNA. Ah, professora, começa a ocorrer aqui e vai até o fim? Não, essa fita é muito longa, a gente tem que pensar que esse material genético, gente, está muito enrolado lá dentro do núcleo, é muito grande, né? Então, o que que acontece? Essa fita de DNA ela pode ser aberta, só que vai fazendo então essas bolhas em determinados locais, tá? Em vários locais. Aqui na frente tem uma bolha, aqui tem essa, mais à frente tem uma outra bolha, tá? E aqui enzimas já estão trabalhando para quê? Para isso ir abrindo e separando cada vez mais. Assim a síntese vai vindo continuadamente aqui, tá? E essa também tá vindo para cá e elas vão se encontrar, tá? Bom, aqui lembrar o quê? Que ao final, o que eu vou ter a partir daqui? Vou ter essa fita sendo complementar desta e essa fita sendo complementar desta. Então, eu tenho lá, olha, a fita molde, que são essas azuis, né? E as fitas brancas são as fitas novas complementares, então, dessa fita de DNA. Então, o que nós vamos ter a partir dessa primeira que nós tivemos? Nós vamos ter duas novas fitas, então, filhas geradas a partir de uma. Elas são semi-conservativas porque nós temos ainda, olha lá, uma parte da mãe com cada uma das filhas. Bom, então, pessoal, olha lá. A função do DNA, portanto, olha, é uma molécula extremamente importante para os seres vivos. É lógico, é a molécula que carrega toda a herança genética, então. Ela armazena e transmite essas informações genéticas. Funciona como molde para a síntese da molécula do RNA, que nós vamos ver mais para frente, que é muito importante para a produção de proteínas para o nosso organismo, né? Para o organismo de qualquer ser vivo. O DNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, gente. Uma vez que contém informações que comandam essa síntese também do RNA. E o RNA coordena a produção desses polipeptídeos, né? Então, normalmente nós temos o DNA, que promove, então, né, duplicado para que ocorra a formação de RNA, e RNA nós vamos ver lá que vai ter a transcrição, a tradução para gerar proteínas, então, para o organismo. Ok? Bom, então é isso, pessoal, que a gente tem para hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito dessa aula, eu estou à disposição, seja por qualquer canal, tá? E também nas nossas reuniões ao vivo, tá? Então, eu espero que tenha ajudado aí e a gente volta logo. Fiquem bem e até logo.